Bem-vindos à Fortaleza de Itaipu. Prepare-se para conhecer esse patrimônio histórico que já existe há mais de 100 anos e que atualmente abriga o 2º Grupo de Artilharia Antiaérea, Unidade Operacional do Exército Brasileiro. História da Fortaleza de Itaipu. Situada em Praia Grande, município do estado de São Paulo que compõe a região metropolitana da Baixada Santista, a Fortaleza de Itaipu está inserida numa densa floresta, espalhada por uma área com cerca de 2 milhões de metros quadrados. A fortaleza surgiu devido à preocupação de defender a Baía de Santos, e os trabalhos tiveram início nos primeiros meses de 1902. Entre 1903 e 1906, as obras tiveram um ritmo acelerado. A fim de proteger possíveis ataques terrestres, foi edificada a Bateria Gomes Carneiro, composta por um paiol, um posto de observação e seteiras de canhão. Em 1918, foi inaugurada a 2ª bateria, denominada Forte Duque de Caxias, que recebeu 4 canhões Schneider Canet de origem francesa, calibre 150 mm. Sua praça d'armas destaca-se pela grande e espessa muralha, pelas extensas galerias subterrâneas e por um posto no centro do pátio para o comando de tiro. O forte também possuía um posto de observação. As galerias serviam para guardar pequenos canhões e grande quantidade de munição. Abaixo da Praça d'Armas encontra-se o Quartel de Paz, onde funcionava a parte administrativa e os alojamentos do forte. Em 1919, foi inaugurado o aquartelamento da 1ª bateria, vindo a receber seus canhões Schneider em 1920, passando a ser designado como Forte Jurubatuba. Na Revolução Constitucionalista de 1932, sofreu pesado bombardeio aéreo de uma esquadrilha de hidroaviões da Aviação Naval Federal. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Fortaleza de Itaipu manteve-se em constante estado de alerta, com os objetivos de assegurar a navegação nas águas territoriais brasileiras e de preservar a integridade do Porto de Santos, principal porto brasileiro. Como decorrência, teve início a construção da 3ª bateria, denominada Forte General Rego Barros. Essa fortificação é toda subterrânea, composta por um túnel, elevadores, posição da peça de artilharia calibre 280 mm e posto de observação. Em 1960, o 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, 6º GECOS-M, passou a ocupar as instalações da Fortaleza de Itaipu. Os canhões Schneider 150 mm foram substituídos pelos canhões móveis Vickers Armstrong 152,4 mm. Ao findar do século XX, a Fortaleza de Itaipu passou por uma modernização operacional, incorporando os lançadores múltiplos de foguetes Astros II. Finalmente, em 2004, o 2º Grupo de Artilharia Antiaérea, oriundo de Osasco, São Paulo, ocupou as instalações da antiga fortaleza. História do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea, 2º GAI. Criado em 1940, com a denominação de 1º Grupo do 2º Regimento de Artilharia Antiaérea, seguiu para o arquipélago de Fernando de Noronha em 1942, guarnecendo os canhões Krupp na missão de defesa da ilha até 1944. Em 1955, o 1º Grupo do 2º Regimento de Artilharia Antiaérea passou a denominar-se 2º Grupo de Canhões 90 mm Antiaéreo, devido à substituição do material Krupp pelo canhão de 90 mm. Em 1977, com a aquisição do sistema 35 mm Oerlikon com traves, passou a ser denominado 2º Grupo de Artilharia Antiaérea. Ao ocupar as instalações da Fortaleza de Itaipu, herdou a denominação histórica do extinto 6º GECOS-M, passando a possuir 3 denominações históricas: Grupo José Bonifácio, Fernando de Noronha e Fortaleza de Itaipu. Você sabia? Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, aclamado como o maior atleta do século, em 1959 foi incorporado às fileiras do Exército Brasileiro,
sendo incluído no efetivo do extinto 6º GECOS-M. Opções de lazer. O 2º GAI conta com o projeto Fortaleza de Itaipu, cujos principais objetivos são valorizar atributos cívicos e éticos, contribuir para o engrandecimento cultural da sociedade, apoiar eventos culturais direcionados à educação e lazer e desenvolver ações direcionadas à conservação do meio ambiente. Para coordenar essas atividades, conta com o apoio da Associação de Amigos da Fortaleza de Itaipu, a SUAF, buscando estreitar o relacionamento entre os militares do 2º GAI e a comunidade local. Dentre as diversas opções de lazer destacam-se as praias da Vila dos Oficiais e da Vila dos Sargentos, a visitação ao sítio histórico da Fortaleza de Itaipu, considerado como um dos principais pontos turísticos da Baixada Santista, o passeio por trilhas ecológicas na Mata Atlântica preservada e a prática de esportes em um excelente complexo desportivo. O 2º Grupo de Artilharia Antiaérea. O 2º GAI integra a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, com sede no Guarujá. Está subordinado na esfera administrativa à 2ª Região Militar e ao Comando Militar do Sudeste para fins de emprego na segurança integrada. Na esfera operacional, é subordinado ao Comando de Defesa Aeroespacial Brasileira, CONDABRA, e ao Comando de Operações Terrestres, COTER. Sua principal missão é realizar a defesa antiaérea no âmbito da Defesa Aeroespacial Brasileira e participar da segurança integrada no Comando Militar do Sudeste. Atualmente, o 2º GAI está estruturado em uma bateria de canhões, dotada dos modernos canhões Oerlikon 35mm e Bofors 40mm, além dos eficientes equipamentos de direção de tiro Super Fledermaus e Fila. Uma bateria de mísseis, equipada com mísseis antiaéreos portáteis Igla 9K-38, de fabricação russa, que possuem sistema de direção com atração passiva por infravermelho. Uma bateria comando, que tem como missão oferecer suporte operacional para que o sistema de armas tenha condições de realizar a defesa antiaérea, estabelecendo os sistemas de controle e alerta, de comunicações e logístico. Uma bateria Itaipu, destinada à preservação do patrimônio histórico e ambiental da Fortaleza de Itaipu. Serviço Militar Inicial. O 2º Grupo de Artilharia Antiaérea recebe anualmente um contingente de jovens da Baixada Santista, que após passarem por uma rigorosa seleção, iniciam um compromisso com a nação, no qual permanecem por cerca de 1 ano, aprendendo a conhecer melhor a sua pátria e o seu exército, transformando-se em um verdadeiro cidadão. Instrução e acampamentos. Durante os períodos de instrução individual básica e de qualificação, o soldado aprende e executa atividades militares relativas ao desempenho de suas funções como combatente, com destaque para o tiro de fuzil, os serviços de guarda ao quartel, os acampamentos, as marchas a pé e motorizadas, o treinamento físico militar, a ordem unida e as formaturas. Exercício de acompanhamento de aeronaves. O exercício consiste de adestramento para emprego do material antiaéreo de dotação do 2º GAI. Aeronaves T-27 Tucano e A1AMX da Força Aérea Brasileira sobrevoam um aeródromo simulando um ataque e o 2º GAI tem a incumbência de defendê-lo. Exercícios de garantia da lei e da ordem. Previstos no Programa de Instrução Militar do Comando de Operações Terrestres, possibilitam a realização de operações que visam a restabelecer a ordem pública. Para a realização do exercício, o 2º GAI emprega uma subunidade de operações especiais na execução de missões de patrulhamento ostensivo de ruas e logradouros, abordagem de elementos suspeitos, postos de bloqueio e controle de estradas, segurança de pontos sensíveis, reintegração de posse, busca e apreensão, escolta de autoridades e comboios. Exercício de tiro antiaéreo. Compreende o adestramento dos sistemas de defesa antiaérea com a execução de tiro real dos armamentos orgânicos do 2º GAI.
é o coroamento do ano de instrução, onde o grupo emprega todos os meios disponíveis, conhecimentos e experiências adquiridas. Conclusão: a fortaleza de Itaipu, em mais de um século de história, guarda lembranças dos primeiros militares que guarneceram essas instalações no início do século XX. Cumpriram sua missão construindo um patrimônio histórico e ambiental e permitindo que as futuras gerações conheçam e orgulhem-se da herança deixada pelos artilheiros do Exército Brasileiro do passado.